Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa blusa. É uma blusa com zíper na frente, eu coloquei uma regatinha por baixo, coloquei ela por cima. É uma blusa que veste muito bem, você pode vestir ela com uma saia franzida preta ou uma saia lápis, uma saia reta. A bainha eu fiz com 1 cm, a bainha da parte da barra e a bainha da manga com 2 cm. E aqui eu fiz um acabamento com 3 cm de largura. Ficou com um acabamento muito perfeito e com recortes na frente. É uma blusa bem simples e fácil de fazer. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Então, pessoal, iniciando aqui pelo corte, eu vou usar esse tecido aqui. Ele é parecido com malha matelassé. É uma malha que ela não é lisa, é trabalhada, mas é uma malha fina. Então, eu dobrei o tecido uma vez e coloquei sobre a mesa. A blusa que eu vou cortar é como essa aqui, só que eu vou fazer aberta na frente com zíper. Essa aqui é uma blusinha peplum, ela é com manga justa no braço. E com acabamento em revel e foi feita uma costura por cima. Então eu vou fazer igual. Fazer um pouco diferente porque vou colocar o zíper na frente. Então ajeitei bem ela em cima do tecido dobrado uma vez. Ajeitei a parte das cavas. Ajeitei bem toda a peça e depois cortei. Iniciei cortando pelo decote das costas. Depois cortei os ombros, as cavas e as laterais. Esse tecido, ele é um tecido que não cede tanto, igual a ave escolar, então eu cortei um pouquinho mais comprido. Após cortar a parte das costas, cortei a parte da frente. Coloquei a parte das costas sobre o tecido dobrado uma vez, novamente. E cortei. Como a parte da frente ela tem um ombro mais baixo, eu cortei com 1,5 cm menor. Puxei um pouco a parte das costas para cima e continuei cortando a parte da cava e as laterais. Depois cortei o decote da frente mais fundo. Cortei também a parte inferior acompanhando a parte das costas. Após cortar a parte da frente, abri ela ao meio porque vou colocar um zíper. E fiz um recorte também na frente. Após cortar o recorte, cortei um pouco também aqui na parte de baixo para cinturar mais um pouco a parte da cintura. E decotei um pouco mais a parte da frente também. Aqui na parte da frente eu vou colocar um zíper. Então a parte inferior da blusa eu vou deixar com 10 centímetros na frente e atrás eu vou deixar com mais. E na frente vai sobrar uns 10 centímetros do zíper. Então eu vou deixar a blusa com 10 centímetros a mais na frente, na parte inferior. Após cortar a parte superior da blusa, eu vou cortar a parte inferior. Essa parte da blusa, ela deve ser cortada como o godê. Então, eu vou encostar essa parte na dobra do tecido e vou cortar ela assim. Cortei mais larga para acompanhar a parte superior da blusa. Após cortar, eu vou deixar com essa parte mais curta, que é a parte da frente. Então, sobrou 10 do zíper, eu coloquei 2 a mais. Então, deu 12 centímetros. Após cortar essa parte, cortei a segunda parte. Coloquei ela em cima do tecido dobrado novamente. Então, deixei sobrando aqui 1,5 cm a mais, porque depois vai ser pregado o zíper na parte da frente. Esse lado maior da blusa vai ficar para as laterais. Então, eu vou cortar toda a margem do tecido com 22 centímetros, a medida que deu aqui na fita, o lado maior. Então, a parte das costas eu cortei tudo numa largura só, com 22 centímetros. Esse lado com 12 centímetros vai ficar para o meio, aonde tem a dobra do tecido da parte das costas. Após cortar a parte inferior da blusa,
Eu estendi o tecido dobrado 2 vezes sobre a mesa para cortar as mangas. Estendi a manga da blusa sobre o tecido dobrado e iniciei cortando a parte da cava. Cortei maior também, porque essa aqui já está um pouco apertada. E esse tecido ele cede bem pouco. Após cortar o par de manga, dei uma recortada na parte da cava, na parte da frente. Para finalizar o corte, cortei os acabamentos em revel da parte das costas e da parte da frente. Iniciei cortando o revel da parte das costas. Ao cortar, eu deixei o revel com 4 centímetros de largura, que ao costurar, ele vai tirar um pouco na parte superior e na parte inferior. Na hora de refilar o revel, vai ficar na largura de 3 centímetros. Então, ele vai ficar assim na peça, pelo lado de dentro. Após cortar o revel das costas, cortei o revel da parte da frente também. Na mesma largura do revel das costas. Porque na hora de fazer a costura vai ficar numa largura só. Com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Na overlock, iniciei fechando os recortes da blusa. Iniciei fechando pela parte superior do recorte. Após fechar, eu cortei essa sobra da parte da frente, do centro da frente. Porque como eu fiz o recorte na própria peça, então não deixei sobra de tecido. Porque quando uma blusa tem recorte, geralmente a gente tem que deixar ali 1 centímetro de sobra de tecido, porque sempre tira um pouco no pregar. Continuando, fechei o outro lado também. Aqui tem que ir ajeitando e pregando para não ficar com pregas no recorte. Após fechar os recortes, fechei os ombros. Após fechar os ombros, preguei as mangas. Antes de pregar, fiz um pique no meio da manga e um pique no meio do ombro para encaixar a manga. A parte mais baixa da cava eu coloquei para a parte da frente. Após pregar as mangas, fechei as laterais. Iniciei fechando pela manga, encaixando bem as costuras da cava. Para encaixar bem as costuras, você deve virar uma costura para cima e outra para baixo, assim elas vão encaixar bem. Após fechar as laterais, fechei a parte inferior da blusa, que são os babados. Fechei as laterais. O lado maior fica para as laterais. Após fechar as laterais do babado, eu medi a blusa ao meio e fiz um pique. E depois eu medi ao meio novamente e fiz uma abertura atrás para fazer 2 pences. Eu acertei bem as laterais e fiz um corte de 12 centímetros.
Após fazer esse corte, fechei as pences só na overlock. O tecido não despia, então eu só fechei na overlock para ficar mais fácil. Após fechar as pences, preguei o babado na blusa. Antes de pregar, medi o meio das costas com um pique, marquei o meio com um pique. Iniciei fechando pelo meio da frente, encaixando bem as costuras das laterais. Encaixando bem o meio do pique do babado e o meio do pique das costas. E as costuras das laterais também. Após pregar o babado, refilei os dois lados do meio da frente e a barra da blusa também. Como é uma bainha godê, então eu vou fazer a bainha virada só uma vez. Vou virar o refilado para dentro e vou fazer a bainha. Após refilar, vou levar na reta para fazer o acabamento do decote, que é esse revel aqui. Primeiro vou fechar ele na overlock, para depois pregar na reta. Na hora de fechar o revel, tem que cuidar para fechar certo. Então, eu preguei primeiro um lado, depois preguei o outro. Agora é só levar na reta e fazer o acabamento. Mas antes eu levei até a mesa para explicar como eu vou pregar o zíper. Vou pregar o zíper assim, vou deixar uma sobra de 1 centímetro para fazer a bainha embaixo. E esse acabamento eu vou pregar depois por cima do zíper pregado e vou virar ele para dentro, fazer o acabamento com uma costura por cima. Para iniciar pregando o zíper na reta, tirei o calcador original da máquina e coloquei um calcador do lado esquerdo para zíper. Iniciei pregando o zíper do lado direito da peça, com o lado do avesso do zíper para baixo. Abri um pouco o zíper e iniciei pregando pela parte superior. Como esse zíper tem uma sobra muito grande na parte superior, então eu deixei ele um pouco mais para cima. Deixei uma sobra do zíper somente para pegar uma parte do pé calcador da máquina. Após prender o início do zíper na máquina, abri todo o zíper, tirei essa parte do zíper e trabalhei com uma parte, segurando firme o tecido e o zíper para ele não correr no tecido. Deixei sobrando 1 centímetro embaixo para fazer a bainha, sempre arrematando o início e fim da costura. Aqui temos uma parte pregada do zíper, então o lado direito do zíper já está pregado na peça, ele vai ficar assim. Após pregar esse lado, então fechei o zíper para fazer a marcação, como tem a emenda no corpo da blusa, então tem que fechar para fazer a marcação, para não ficar as costuras desencontradas. Marquei aqui com um lápis, não deixei muito escuro, porque o tecido é muito claro e o zíper também, mas dá para ver bem a marcação. Então eu vou colocar essa costura bem em cima da marcação do lápis. Após fazer a marcação, então eu abri o zíper e preguei ele do outro lado. Iniciei de baixo para cima, do lado esquerdo da peça. Deixei a mesma largura de bainha para fazer a bainha no final. Sempre segurando firme o zíper e o tecido para ele não correr, arrematando o início e fim da costura. Aqui no início da costura eu arrematei devagar, para a agulha não bater em cima do zíper. Então, eu coloquei a marcação que eu risquei com um lápis bem em cima da costura, segurando firme o tecido e o zíper. Após passar essa marcação da cintura, então é só continuar a costura. Para finalizar essa costura, costurei mais um pouco e puxei o cursor do zíper para baixo para não entortar a costura.
Pois segurei firme o zíper e o tecido e terminei a costura. Deixei a mesma distância que deixei do outro lado também, para não dar desencontro. Antes de fazer o acabamento no zíper, é bom olhar se as costuras estão encaixadas. Aqui as costuras ficaram perfeitas, agora é só finalizar o acabamento da peça. Após pregar o zíper, tirei novamente o calcador da máquina de zíper e coloquei o calcador original para pregar o acabamento do decote. Então, eu vou iniciar pregando o acabamento na parte do meio do zíper. Iniciei fazendo uma costura na largura de um pé de máquina, encaixando bem as costuras do revel com a costura do ombro da peça. Após pregar o revel na parte superior, essa costura depois ela vai ficar virada para dentro. Então ela puxa o revel para dentro. Então você vai abrindo a costura e vai pespontando. É um pesponto fininho. Depois que eu passei essa costura, eu cortei as pontas do zíper, essa sobra, para a costura não ficar muito grossa. Para fazer esse acabamento, eu troquei novamente o calcador da máquina. Coloquei o mesmo calcador do lado esquerdo. Eu já fiz um lado e já marquei o outro para fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu virei o tecido para baixo, segurando firme em cima da costura. Coloquei em cima da marca e passei uma costura de baixo para cima, arrematando o início da costura e o fim. Antes de fazer os acabamentos e pregar o revel, você fecha o zíper e confere se os dois lados estão iguais, para não deixar um mais alto que o outro. Aqui está perfeito, agora é só finalizar a costura. Tirei novamente o calcador da máquina, coloquei o calcador original e vou passar uma costura por cima do zíper, para segurar o tecido por baixo. Passar essa costura no zíper de cima e embaixo. Assim vai ficar um acabamento bem feito. Passei a mesma costura do outro lado também. Após passar essa costura, virei o revel para baixo, embutindo o zíper. E cortei um pouco dessa sobra de tecido para não ficar muito grossa a costura. Após passar a costura no zíper, alfinetei todo o revel para prender ele na peça com uma costura. Após prender todo o revel com alfinete, é só passar a costura. Eu iniciei passando a costura bem próximo do zíper. Cuidar para não pegar em cima do zíper. Arrematei o início da costura e vim costurando, tirando os alfinetes e costurando por cima da costura da overlock. Fazendo assim, a costura não vai entortar, ela vai ficar bem certinha. Você também pode alinhavar, para ficar mais fácil para trabalhar. Você não gosta de usar alfinetes, então alinhave.
Matando sempre o início e fim da costura. Para conferir as costuras, você pode colocar essa do lado da outra e confirmar para ver se vai ficar na mesma largura e finalizar com o arremate. Ao finalizar a costura no revel, fiz a bainha inferior. Para fazer a bainha da barra da blusa, eu fiz uma bainha fina na largura de 1 centímetro. Ao iniciar a bainha, encostei bem ela no zíper. Ao iniciar a costura, iniciei costurando bem próximo do zíper, arrematando o início da costura. E continuei costurando por cima da costura da overlock. Como ela é uma bainha godê, tem que costurar com cuidado para não escapar, sempre ajeitando e costurando. Antes de finalizar a bainha, você pega o outro lado e dá uma medida para ver se está na mesma largura, para ficar as duas iguais. Finalizando a bainha da barra, fiz as bainhas das mangas. A bainha das mangas eu fiz na largura de 2 centímetros. Eu coloquei uma caixinha de agulha para servir como guia. Prendi ela com uma fita. O mesmo procedimento que eu fiz na primeira manga, eu fiz na segunda. Após fazer a bainha das mangas, esse é o resultado. A blusa ficou perfeita. Espero que vocês gostem. Deixem aí o seu like, seu joinha. Se inscrevam no meu canal. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.